Nós teremos meia hora a partir do bom dia da candidata que está aqui conosco, candidata do PDT, Juliana Brizola. Bem-vinda à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, esse tempo aqui é para aprofundarmos as propostas, Juliana, a respeito de Porto Alegre. E as próprias pesquisas têm mostrado que enchente segue sendo o grande interesse do nosso público. As tuas primeiras medidas, se for eleita, em 1º de janeiro, quando assumir a Prefeitura de Porto Alegre? Então, Andressa, as pessoas realmente elas passaram a se preocupar com esse tema. Inclusive, eu acredito muito que se a gente não tivesse passado pelo que passamos em maio, esse assunto não estaria agora na pauta da eleição. Mas é sim, essa maior preocupação das pessoas, de todos nós, na verdade, né? Como não voltar a passar por tudo aquilo. Afinal de contas, ter segurança para voltar para casa, ter segurança para reabrir os seus negócios, tudo isso é uma preocupação muito latente. A gente sabe que precisa recuperar, reconstruir todo esse sistema de proteção da cidade. Mas também não basta só reconstruí-lo, é preciso que de tempos em tempos se revise, se faça uma revisão para ver se está tudo funcionando. Algumas medidas são mais simples, né? Como, por exemplo, a questão de se colocar geradores nas casas de bombas. Isso porque no momento em que a água subia e que caía a energia elétrica, a bomba parava de funcionar. Então, a gente tem uma proposta de colocar geradores na casa de bomba. Na própria casa de bomba também tem um painel de controle que, segundo os técnicos, ele deveria ser colocado mais para cima, porque também, quando enche, ele molha e para de funcionar. Há uma outra questão que eu acho muito importante. Por quê? Porque, além da atual prefeitura ter tido uma dificuldade em escutar os avisos, os técnicos, sobre o possível perigo que passaria Porto Alegre, a prefeitura também teve muita dificuldade em comunicar com as pessoas depois, sabe? Ela não orientou. Então, a gente escuta relatos de pessoas que diziam: nós ficamos sem saber o que fazer. Se era para realmente sair de casa, até na questão de tirar as coisas depois de casa também. Então, um sistema de monitoramento e alerta, nós entendemos que é muito importante para que a população seja orientada naquele momento. Tem dinheiro para isso, tanto para os geradores, como para um sistema, para manutenção? Não, tem dinheiro para isso, né? O próprio DEMAI, na verdade, fechou o caixa positivo no final do ano passado, né? E agora, esse sistema todo de proteção que tem que ser revisado, reconstruído, isso é junto com o governo federal, é obra do governo federal, mas tem que dar prioridade para isso, né? Porto Alegre tem um orçamento de 11 bilhões, a gente sabe que que existem rúbricas, né, fixadas, mas, enfim, eu acredito que todo porto-alegrense entenda que, na verdade, se a gente não priorizar essa questão da proteção, né, isso vai além da gente ter que dar dinheiro de Porto Alegre, né? É também cobrar de quem tem que fazer. Tem que cobrar do governo federal. Para priorizar isso, precisa buscar a verba com projetos do governo federal, precisa se discutir com quem é que vai ficar a responsabilidade, município, governo do estado. Precisa também se pensar em conjunto, né? Não adianta só o município, tem que pensar com outras cidades. Qual é o seu plano concreto, se for eleita, para dar andamento rápido para esse assunto, para que nós estejamos minimamente protegidos na próxima cheia? Em primeiro lugar, conversar com os técnicos, né? A gente teve no Instituto de Geologia do Brasil, que eles têm todo um estudo, né, sobre as encostas, inclusive num possível remoção de pessoas que estão em áreas de risco. Eles conhecem todas essas áreas, o próprio IPH, mas também com muito diálogo, porque, que nem tu disse, Jane, nós precisamos de um corpo técnico preparado na Prefeitura de Porto Alegre para que se possa elaborar bons projetos, para que se possa trazer investimento para Porto Alegre. Financiamentos que existem, na verdade, mas que Porto Alegre tem que se colocar com bons projetos para trazer esses recursos, para que a gente possa, enfim, reconstruir, então, esse sistema de proteção, junto com o governo federal, junto com o governo estadual. Por isso que eu entendo que a gente está num momento, Porto Alegre, muito importante e talvez diferente, que é o seguinte:
precisamos sentar numa mesa todos e conversar para trazer as soluções para Porto Alegre, deixando de lado algumas diferenças. Não é o fulano, não é pessoalizar nenhum político, mas é assim, é o governo federal que deve atender, sim, ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, é o governo estadual, enfim, né, capital do estado, e a própria prefeitura, deixando vaidades de lado. Infelizmente não é o que a gente vê muitas vezes, né, fica uma disputa de quem fez mais, ou de quem é culpado, ou de quem não fez nada, e deixando às vezes passar oportunidades de se sentar nessa mesa e se pensar de verdade, para não ficar aquela coisa, não, isso é do governo federal, não, isso é da prefeitura, não. Vamos sentar todo mundo numa mesa para que a gente possa trazer as soluções e os investimentos que são importantes, necessários e determinantes para que a gente consiga realmente proteger e trazer essa segurança para as pessoas. Porque a pior coisa para as pessoas hoje é isso. A gente andou ali no 4º distrito e o que a gente escutou muito, além de muitos que não voltaram, outros que estão tentando voltar. A gente está aqui, a gente fez, a gente refez, mudamos o piso, tudo, móveis, mas estamos muito inseguros. Porque não sabemos se isso não vai acontecer de novo. Se amanhã cair uma chuva, não vai acontecer de novo. Porque também caminhando pela rua ali, o que a gente vê ainda? Bueiro voltando. Então, o serviço essencial da prefeitura, ele não está 100%. Porque os bueiros continuam, muitos deles ainda voltando, trazendo mau cheiro e tantas outras coisas para essas localidades. A gente tem um relato ali do Humaitá, que é um lugar que sofreu muito, né? Muito, mas ele sofreu 2 vezes, porque ele sofreu com o alagamento, mas ele sofreu muito para escoar a água. Foi o lugar que mais demorou para sair a água. E depois também com os serviços essenciais da prefeitura que demoraram muito com a limpeza. Inclusive, tem um relato que eu escutei, Andressa, que disseram assim, não, aqui só chegou a equipe de limpeza depois que a Andressa veio aqui um dia de tarde, fez uma reportagem com a Rádio Gaúcha. Aí chegou a limpeza, enfim. Então, são muitas questões, mas a questão do diálogo, de uma governança colaborativa, é muito importante, até porque essa questão da enchente no Rio Grande do Sul, as questões todas, aqui, por exemplo, da região metropolitana, a gente sabe que o Guaíba é um estuário, né, que vem água lá de cima. Então, é verdade que a gente precisa ter uma governança colaborativa para que não volte a acontecer em Porto Alegre, porque voltando a acontecer em outros lugares, provavelmente também voltaria a acontecer em Porto Alegre. Só que tem uma diferença. Aqui, por exemplo, Canoas, toda essa região aqui, ela não tinha uma proteção, né? Nós temos uma proteção que não funcionou. A gestão do sistema de proteção, que aí passa por mais cidades, como a senhora acabou de citar, tem que ficar com o governo do estado, tem que ficar com cada prefeitura? Como a senhora acha que é o modelo ideal? Eu acho que o modelo ideal é através de uma governança colaborativa, justamente, né? Tem um comitê aqui que é do governo do estado, que é um comitê de resiliência. Nós até temos uma proposta, né, que fala em incluir a Grampal, né, nesse comitê, onde tem técnicos, mas incluir, num princípio, assim, 17 municípios da Grampal, que é composta por 32, eu acho. Associação da Grande Porto Alegre. Isso, a Associação da Grande Porto Alegre, para que isso seja discutido em conjunto, sim. Eu acho que é muito interessante isso, porque, como eu disse, tem toda a questão do Alto do Jacuí também, que escoa tudo aqui. Agora, o sistema de proteção da cidade, que existe, ele não funcionou como deveria ter funcionado. E nesse ponto faltou cuidado, faltou manutenção, faltou conservação. Foi muita chuva, é verdade, muita chuva. Mas em algum momento se notou, quando a água começou a baixar, que alguns lugares estavam com muito problema para escoar essa água, né? E os bueiros voltando. Quem ficaria com a responsabilidade de fazer essa manutenção e essa fiscalização que a senhora disse que não foi feita? A prefeitura tinha que ter feito isso. Dentro da prefeitura, quem seria? Hoje quem deveria ter feito essa manutenção dos bueiros para não voltar seria o DEMAI. E eu não acredito que seja uma decisão dos técnicos do DEMAI, porque existe uma gestão. Mas caso a senhora seja eleita, isso vai ficar sob responsabilidade do DEMAI? Vai ficar com o DEMAI público. Não vejo necessidade de privatizar o DEMAI nesse momento. Como eu disse, dá lucro. Nós precisamos melhorar o serviço do DEMAI. Sem DEP ou o DEP voltaria? Não, o DEP não acho necessário que se recrie o DEP, mas nós precisamos reagrupar os técnicos do DEP, que foram realocados, né, com a extinção
do departamento. Muitos deles estão no DEMAI, mas nós precisamos reuni-los, porque o mais importante é esse corpo técnico. Lá dentro, numa diretoria, enfim, isso podemos avaliar. Mas é importante que a gente dê autonomia para esses técnicos. Porque a gestão, muitas vezes, tira investimento. O técnico fica de mão amarrada. Então, que se escute o técnico e que quem esteja à frente do DEMAI também seja uma pessoa capacitada e que tenha conhecimento sobre essa questão. Bom, vamos adiante um pouquinho na economia ainda, porque Porto Alegre, o mundo passou por uma pandemia e agora parte do Rio Grande do Sul passou por uma enchente. Muitos estabelecimentos tentando se reerguer ainda da pandemia e vem a água e fica ali por 20 dias nos seus locais. Quais são as medidas que Porto Alegre, se a senhora for eleita, vai tomar para esses empresários? Bom, é verdade que nós temos hoje 45 mil, né, CNPJs atingidos. Por exemplo, ali no 4º Distrito, volto a falar, né, que é um bairro extremamente atingido, que estava passando por um processo de revitalização. Só ali temos 1.000 empresas atingidas. A gente esteve conversando com o Polo Cervejeiro, que é um polo forte, né, aqui em Porto Alegre, e eles estão, enfim, sofrendo muito, como todos, vivendo um momento difícil e se sentindo um tanto quanto abandonados. Nós temos uma proposta de um microcrédito para os pequenos e médios, né? Que a gente faz um crédito, eles não pagariam juros, né? Juros subsidiados. Nesse primeiro momento, eles conseguirem manter os empregos, que é algo assim, muito importante nessa retomada de Porto Alegre. São muitas questões que passam pelo desenvolvimento econômico. Uma delas que as pessoas até acham que é muito longe, mas que eu tenho uma dificuldade de entender como vamos ter um desenvolvimento econômico estruturado, sólido e profundo, se não encararmos, por exemplo, a questão da falta de qualidade na educação. Digo isso por quê? Porque que tipo de mão de obra, né, de qualificação estamos apresentando para o mercado? Também estivemos conversando com os empresários e isso é algo que preocupa muito em relação a Porto Alegre. É a falta de qualidade na mão de obra. Muito porque os nossos jovens estão saindo de Porto Alegre. E a senhora tem alguma proposta em relação a isso para melhorar essa qualidade da mão de obra? Bom, a longo prazo é melhorar a educação, né? Qualificar a educação que está sendo dada dentro de sala de aula. Como seria essa qualificação? Nós acreditamos muito na escola de tempo integral. Aonde ela foi implementada, se melhorou o IDEB. Então, esse é um caminho. Agora, valorizar os professores, que hoje ganham 20 horas aula, R$ 2.200, é um salário pouco. Hoje quase ninguém mais quer ser professor, tá difícil de ser professor, qualificar, dar cursos continuados para eles também, para eles se aprimorarem, e a própria infraestrutura da escola, que deixa muito a desejar perto de escolas particulares, onde as crianças têm aula de robótica, enfim, laboratórios, bibliotecas, e tudo isso, né, também entendo que nós precisamos fazer um plano, né, de obras públicas, chamar a construção civil, que gera renda, que gera emprego, para fazer girar a economia, para que a prefeitura arrecade e possa investir, para construir mais escolas, né, para ter mais investimentos dentro da cidade de Porto Alegre. Mas a princípio seria isso, esse microcrédito. Nós também temos... A gente nota, né, que a cidade está estagnada, na verdade. Se a gente anda pelo centro da cidade, a gente vê um monte de placa de aluga-se. Algum plano especial para o centro da cidade? Então, o centro eu acho que é o retrato da nossa cidade hoje em dia, né? Porque a atual gestão disse que ia começar a revitalização da cidade pelo centro. E o centro está abandonado, né? A Borges de Medeiros está intransitável ali. Nós estamos, inclusive, sem a esquina democrática. Quem anda pela Andradas, inclusive, tem uma certa dificuldade de entender o que são aquelas pedras, porque não há uma coerência nas pedras. Não são pedras uniformes, não são, é uma de cada cor. Parece que é um resto de obras que se colocou ali. O centro, os nossos comerciantes do centro estão sofrendo muito, porque não voltou,
né? Não voltou ali a frequência das pessoas. Então, nós precisamos ter um olhar, terminar essas obras, né? O mais rápido possível. Ter uma conversa franca ali, tanto com os moradores como com os comerciantes, para saber exatamente o que impactaria para eles, para que ajudasse nessa revitalização. Levar cultura para o centro é outra coisa que a gente acha que é muito importante. Tem aquela noite dos museus que é muito legal, mas fomentar isso, né? A Feira do Livro. Outra coisa que eu acho muito importante é a mobilidade urbana para chegar no centro, né? Os extremos de Porto Alegre, para poder botar vida dentro do centro. Então, eu acredito que o centro deve ser tratado por quem assumir a prefeitura como prioridade. Outros candidatos têm falado de medidas para levar pessoas para morarem no centro. E até incentivo com impostos, reduzindo ou isentando por um tempo. Isso é uma outra coisa que tem que ser avaliado, por exemplo, em relação até aos imóveis que foram atingidos pela enchente, né? O valor que eles tinham antes, o valor que eles têm. Então, essa adequação, eu entendo que deve ser feita. A senhora citou atrações como Feira do Livro, Noite dos Museus, que já tem. Isso. Teriam outras atrações que a senhora implementaria no centro de Porto Alegre para atrair pessoas? Gostaríamos de trazer eventos para o centro que pudessem fomentar isso, né? Encontros culturais, e aí a gente pode abrir um leque para a cultura. Mas voltando só um pouquinho para o IPTU, conversando com esse polo cervejeiro, por exemplo, a gente falou sobre isso. O que ajudaria vocês nesse momento? Nesse momento, eles estão tentando fazer uma Oktoberfest agora para outubro, para ver se eles conseguem revitalizar, porque eles estão voltando, mas eles dizem que as pessoas não voltaram. Aí eu falei para ele, e se tivesse um abatimento no IPTU, eles ali alegam que isso é pouco para eles ainda, que o IPTU é o que eles menos teriam, né? Então, a gente precisa conversar e ver o que atinge de verdade. Se no centro for importante que a gente reduza o IPTU, para que ele volte a ter uma possibilidade de investir mais no seu negócio, para receber mais pessoas, eu acho interessante. Mas eu não acho que a gente tenha que ter nenhuma medida assim drástica agora. Vamos tirar tudo sem conversar com eles, porque eu tinha certeza, por exemplo, que a redução do IPTU ali para eles ia ajudar no 4º distrito, e eles acham que não. Eles querem outras coisas. Eles querem que a prefeitura faça eventos municipais e que leve eles. Eles querem, por exemplo, que a prefeitura também se preocupe mais com a limpeza e deixe o 4º distrito um pouco mais aprazível, que ilumine mais e que possa também conjugar o polo cervejeiro com o turismo na cidade de Porto Alegre. Eles reclamam que não há uma interligação entre as secretarias, né? Isso é uma outra questão que eu acho que é muito importante numa governança, né? Que as secretarias se falem, não sejam feudos isolados, porque na maior parte das coisas dentro de uma cidade, as coisas são interligadas. É a mobilidade urbana com o desenvolvimento econômico, a qualidade na educação, para que a gente possa qualificar a mão de obra, para também gerar emprego, renda de qualidade, para mover a economia. Então, é um olhar, né? Por isso o gestor. É o olhar do gestor para uma cidade toda que deve se comunicar. A senhora mencionou o 4º distrito por mais de uma vez, e tem sido realmente uma aposta de revitalização, enfim. A senhora pretende continuar apostando no 4º distrito, mesmo que a região tenha se sentido muito, com a enchente tenha sido muito inundada? Pretende manter ou ampliar os incentivos que tem ali para a região que outras áreas não têm? Ou levar este incentivo para outras áreas para fazer essa transferência de negócios? Quais são os seus planos? Nós precisamos ajudar muito o 4º distrito, né? Um bairro extremamente atingido, mas, na verdade, a revitalização dele, eu entendo que ela tem que ser um pouco mais profunda, porque, como eu te disse, a gente anda lá e os bueiros lá ainda estão botando água para fora, ainda existe o mau cheiro. O que os comerciantes reclamam? A própria limpeza. Ainda está um bairro marrom, as pessoas não voltaram para lá. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, dar segurança para eles de que não vai voltar a acontecer, porque esse é o grande medo. No momento que eles têm segurança, que não vai mais voltar a acontecer, tudo vai ficar bem mais fácil, inclusive deles se mobilizarem, mas a prefeitura precisa entrar, como eu disse. Precisamos conversar com o setor, o que atinge. Quando nós conversamos, eles falaram, olha, nós não tivemos nenhum apoio da prefeitura.
Para muitos deles vai servir esse microcrédito, né, de juros subsidiados. Mas precisamos levar eventos para o 4º distrito, a prefeitura precisa conectar o 4º distrito com a Secretaria de Turismo, mostrar, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm fazer negócios aqui em Porto Alegre. Agora a gente está nessa situação sem aeroporto, o que inclusive deve ter acarretado uma perda, né, de negócios e dinheiro para Porto Alegre. Mas fazer uma conexão, mostrar para as pessoas que vêm visitar Porto Alegre que existe um 4º distrito, que tem um polo gastronômico, que tem um polo cervejeiro, que é um bairro com vida noturna em Porto Alegre. Mas eles reclamam muito disso, da falta de divulgação pela prefeitura, do que significa o 4º distrito. Então a senhora manterá a aposta econômica no 4º distrito? Vamos manter, sim. A gente tem ainda 9 minutos de entrevista pela frente. Eu gostaria que a senhora aprofundasse seus planos para a educação. Certo. Bom, a educação, como eu disse no início, ela passa por essa crise de qualidade, né? O que é muito ruim para uma cidade como um todo, né? Na verdade, a gente está falando de qualidade dentro de sala de aula e o que vai levar depois, né? O que acarreta isso depois, que é gravíssimo, é um efeito dominó. Mas, além da falta de qualidade, a gente tem falta de vagas de creche. São 3 mil crianças que não têm vaga nas creches, né? Em 4 anos, a senhora acha que é possível resolver esse déficit? É possível sim. É possível porque eu posso te trazer um exemplo aqui, Andressa. Com essa operação Capa Dura que nós tivemos, né? Que está se desenrolando ainda, as investigações estão aí. O desvio ali que teve, primeiro aquele maltrato dos livros, os livros que não foram entregues, aquele dinheiro, só aquele dinheiro ali que já está aí na investigação que foi desviado, a gente já conseguiria colocar 1.200 crianças, por exemplo, dentro de creches, só com esse dinheiro terminando obras inacabadas. Nós tivemos ali no Jardim Leopoldina e tem assim um prédio levantado, faltando só o final, né, para acabar, mas que está sem terminar já há bastante tempo. Ou seja, má gestão, né? Então, assim, dinheiro tem, mas tem que fiscalizar e tem que fazer bom uso dele. Porque o desvio de dinheiro, a corrupção, isso tudo faz com que não tenha dinheiro para a educação. A gente está fazendo os cálculos e está vendo que muito desse desvio poderia já, enfim, ter resolvido boa parte do problema da falta de creches. Então, nós, para qualificar a educação, nós acreditamos na escola de tempo integral. Isso também requer investimento, porque a gente tem que adequar as escolas. O contraturno não é a escola de tempo integral. É bem diferente. Na verdade, a escola de tempo integral, ela não é opcional o contraturno, né? Ela é uma escola de 40 horas. Então, é obrigatório. O professor é professor de 40 horas e o aluno não é oficina e não tem voluntário na escola. É professor mesmo. É uma escola pensada para melhorar a qualidade, que o aluno entra de manhã, faz a sua primeira refeição, sobretudo em lugares periféricos, né, onde a gente precisa. É aquela escola que o professor Darcy Ribeiro dizia, é a continuação do útero materno. A mãe doente, o útero protege o bebê. A sociedade doente, essa escola protege. E não é também uma escola para a mãe e para o pai poder trabalhar. Aliás, as pessoas falam muito, né? O problema das mães, problema das mães. A falta de creche, a falta de qualidade não é um problema das mães, das mulheres, né? É um problema da sociedade. Mas é verdade que o tempo que a criança passa na escola, que o jovem passa na escola, é reconhecidamente algo que importa muito, né? E essa escola, eu preciso esclarecer, não é a escola inventada por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, é a escola dos países desenvolvidos. Então, a gente acredita nisso e a gente acredita que um bom uso do dinheiro público na pasta da educação, o que não foi feito nessa última gestão, se trocou várias vezes o secretário, não há uma política de continuidade, já aprendi isso também. Quem seria o seu secretário de educação ou um perfil de secretário de educação? Um perfil da área, um educador. Técnico. Isso, um técnico. Tem áreas que a gente precisa muito dos técnicos, porque toda transformação na educação, ela tem que ser construída com a comunidade escolar. Isso eu aprendi. Não adianta ficar legislando sobre educação se tu não está dentro da sala de aula. Seja professor, seja pai, mãe, aluno. Para que dê certo.
se tu quer que dê certo, né? Que nem na saúde, não dá para tu botar alguém que não compreende a saúde, sabe? Tem que ser alguém da área, que tá ali dentro, que conhece os problemas e que sabe que tem caminhos mais fáceis para soluções. E saúde, candidata? Quais são os planos para a saúde? Porto Alegre tem um desafio que é receber muitos pacientes que vêm de hospitais de outras cidades do interior, inclusive da região metropolitana. A senhora tem algum plano em relação a isso e outros problemas da saúde? Hoje nós temos uma fila, né? A maior dos últimos 7 anos. São 136 mil pessoas na fila. É muita fila. Inclusive, essa gestão vem tentando dizer que eu não conheço a saúde ou que as minhas informações estão equivocadas. Essa gestão vem dizendo que o tempo máximo para uma cirurgia do joelho não passaria de 1 ano e meio. No tanto que eu tenho um prontuário, 2 prontuários, 3 prontuários, porque não param de chegar exemplos desde que a gente levou isso para as nossas redes sociais, de mais de 10 anos para uma operação. Isso é desumano, né? Porque doenças curáveis estão se transformando em crônicas e as crônicas estão levando à morte. Um problema no joelho que tu fica 10 anos, tu para de caminhar. Eu tenho um exemplo da dona Maria Wanda, é o nome dela. Ela foi consultar no posto da Tristeza, ela passou pelo Hospital da Restinga e passou pelo Independência. Mais de 1 ano só nesse périplo aí para chegar. Aí marcam lá no Hospital de Independência para 2031. Né? Então, nós precisamos enfrentar esse problema. Isso é falta de gestão também. Tem gente do interior que vem? Tem, mas Porto Alegre tem uma rede, é uma das redes mais fortes com viabilidade de atendimento. Mas tem que ter uma gestão. Por isso que nós também precisamos fiscalizar a saúde, as suas terceirizações. Não basta terceirizar e achar que está tudo resolvido. Tem que ver se o contrato que foi feito está sendo cumprido. Outra questão, qualificar os postos de saúde, trazendo os especialistas lá para dentro. Psiquiatra, pediatra e obstetra. Temos que ter esses especialistas lá para o quê? Porque esse é o trabalho que vai se fazer concomitante para que essa fila não volte. Nós vamos encarar a fila com um grande mutirão, vamos fazer um grande sacrifício. Agora, ela pode voltar a acontecer se a gente não qualificar os postos de saúde, né? Para que as pessoas não vão para os hospitais. Aumentar o horário do posto de saúde, que tem alguns, mas não é a verdade todos, né? Porque a doença não tem hora e a mãe que chega do trabalho, seu filho está doente, ela tem que ir ali no posto de saúde primeiro, mais próximo da sua casa. Mas hoje, o que está acontecendo no posto de saúde é que tem um generalista, o atendimento é precário porque tu espera muito tempo. Outra coisa para agilizar a saúde, que o doutor Tiago, né, meu vice, é médico, é um médico da cidade, enfim, atua há mais de 25 anos na cidade. Ele trouxe uma ideia que eu entendo que vai agilizar todos esses procedimentos para chegar no exame, na consulta e lá na cirurgia, que é a telemedicina, mas não é a telemedicina que todos apresentam, é uma telemedicina que chama de médico para médico. Então, a Juliana chega no posto de saúde, dizendo que está com dor no peito, é um clínico geral que vai atender ela. Mas aí ela diz que está com dor no peito, ele liga para o cardiologista ali no celular, faz uma videochamada e, tô com sintoma tal, o paciente está aqui na minha frente, está assim, tá, olha, já prescreve, já é uma agilidade. Nós precisamos de gestão na saúde. É muito importante uma gestão eficiente, com transparência e coragem de enfrentar os problemas. Isso já foi feito, esse mutirão, por exemplo, lá na época do Fogaça, e deu super certo. Se zerou a fila e, claro, depois a gestão tem que ser eficiente para que essa fila não volte a acontecer. Agora, o nosso compromisso, meu e o Dr. Tiago, é encarar essa questão da saúde com muita coragem, levantar da cadeira e trabalhar e colocar as pessoas certas, que conhecem e que querem realmente dar dignidade para a saúde, porque é um momento muito difícil que a pessoa passa. Ele poderia acumular a Secretaria da Saúde também? Poderia, sim. A gente tem 1 minuto para as últimas declarações, considerações finais aqui da entrevista. Nossa, passou muito rápido, gente. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade da Rádio Gaúcha, falar com quem está nos escutando, dizer que eu e o Dr. Tiago, né, nós aceitamos esse desafio porque nós queremos reconstruir a cidade de Porto Alegre, mas ir além dessa reconstrução, encarando os seus problemas crônicos, mobilidade urbana, saúde, educação, porque Porto Alegre pode ser muito mais do que é,
Nós entendemos que Porto Alegre está parada no tempo. As empresas estão indo embora, os nossos jovens estão indo embora. Nós queremos uma oportunidade. Somos uma chapa que quer unir Porto Alegre. Tirando essas questões ideológicas, um lado aí é o atraso, é o que está, e o outro lado vem com o ranço ideológico, né? Querendo trazer bandeiras partidárias, ideologias para dentro da nossa cidade. 5 segundos. Obrigada. Muito obrigada, candidata Juliana Brizola, do PDT, fechando esses 30 minutos de entrevista aqui na Rádio Gaúcha.